Chegamos ao quinto episódio da série Com Direito a Tio Sam chamando pra guerra, crianças se drogando e fazendo discurso motivacional, além de novos superpoderes. Roda a vinheta pra gente começar a resenha do quinto episódio da série It. Bem-vindos a Derry. Que é irmão Jorel, que é irmão do Nico também, que é irmão do irmão Jorel, irmão Jorel. Hi Brasil, Jimmy Nada Neutro aqui. O seu Visconde de Sabugosa do Mundo Nerd, o Duende Brazuca, o seu nerd Leprechal. Bem-vindos à Ilha Mística de Hi Brasil, onde a opinião nunca é neutra. O nome do episódio é Rua Neibot. Eu separei, pessoal, hoje um roteirozinho aqui, com um resumo rápido do episódio e também os meus comentários sobre o que eu achei do episódio, tá? O episódio, pessoal, marca uma virada crucial na série ao apresentar a figura, a aparição finalmente do Pennywise, aquele palhaço que aterroriza os capirotozinhos, as crianças. Ele é revelado numa armadilha que ele mesmo apronta para os jovens, os bobins diabinhos. Enquanto isso, o grupo militar prepara a operação e ele finalmente vai aos túneis para caçar a coisa, para, como eles definiram no episódio, encurtar a jaula da coisa. O Hank enfrenta o acidente o pai da Rony, né? Ele enfrenta um acidente de ônibus que provavelmente foi causado pela própria coisa. Será que ela tem planos para o Hank também? Temos a tribo lá, Scott Pilgrim. No outro episódio eu falei Chocopinho, né? É difícil de falar. A Rose, que é a líder lá indígena, e o Tenniel agem paralelamente. E o Tenniel é levado pelos militares para ajudar na caçada nos túneis de Derry. A Rose descobre a situação, ela confronta o General Shaw lá, querendo que soltem o sobrinho dela. Como eles falaram que até o fim das operações ele vai ficar detido, ela se oferece para ajudar para que eles sobrevivam, fornecendo a Kryptonita do It para conter a criatura, mas orienta o sobrinho a fornecer informações falsas para que eles não encontrem, para que eles não controlem, né, a coisa, que essa é a intenção dos militares, usar a coisa como arma, né? Temos a armadilha do Pennywise. O episódio culmina na aparição completa do Pennywise, pessoal, para o grupo de crianças, que foi atraído para uma armadilha. A presença de Matt, que supostamente sobreviveu, na verdade serviu para orquestrar a armadilha bem bolada do It. Bem bolada. E temos uma morte importante do episódio no final do episódio. Agora vamos para os meus comentários, pessoal. Tava na cara que o Matt, pra mim, o episódio entrega que o Matt não tinha sobrevivido. Alguma coisa ali. Você vê que o figurino dele, o design de figurino, ele tava com uma cor meio pálida, meio estranha. Até a própria trilha sonora, pessoal, dentro do episódio, na hora que ele aparece na barraca lá amarela, ela é a trilha sonora meio parecida com a do próprio It, né? Tomar um refresco. Aí então, além, pessoal, do figurino dele destoar do tom das outras crianças, ele já tem uma cara meio de It, né? Uma cara meio branca, aquela criança. O figurino dele destoa, e a trilha sonora, se vocês notam, ela é muito parecida mesmo com
com a introdutória do It, do personagem, né? Eles usam ela e depois usam no final do episódio também. Então pra mim tava meio na cara que ele, apesar de eu gostar do personagem do Matt, ele parecia ter uma história, uma background de um menino meio de rua traumatizado, e até seria interessante se ele tivesse sobrevivido. Talvez ele fazendo parte do grupo das crianças lá seria mais interessante de ver do que as outras crianças lá da série. Ele é o primeiro que aparece nos primeiros episódios, lá ele é o primeiro capturado. Você teria um vínculo dele com a coisa, meio Harry e Voldemort, meio Will e Vecna, né? Você teria aquele vínculo ali. Tudo bem que é meio batido, né? Talvez esses dois vínculos aí já estão muito populares e só ia repetir a mesma coisa. Talvez a série não quis ir por esse caminho de repetir. Você ter uma criança que acessa a mente do It, o It acessa a mente dele. Eles já estão indo nesse caminho com o adulto, com o Dick Halloran, né? Eles têm uma conexão. A coisa e o Dick Halloran tem essa conexão, né? Então, acho que não precisa fazer isso com uma criança também, mesmo eu gostando do Matt. Mas pra mim tava na cara que ele não tinha sobrevivido, que tava alguma coisa estranha naquela história, né? Mesmo a câmera focando, tentando nos enganar também, quem tá assistindo, em algumas reações do Matt. Não, eu não quero voltar, eu não quero voltar pro meu pai, eu prefiro descer nos túneis de novo. Eles tentam nos enganar, mas pra mim, não sei se pra vocês também ficou na cara que ele não tinha sobrevivido, né? O terror, pessoal, pra mim ele perde um pouco a graça quando ele vira palhaço. Vocês não acham? Vocês acharam também? Quando ele vira de fato o Pennywise, mesmo a transformação sendo legal de ver a forma como eles idealizaram o Matt se transformando no It, né? Aquela dança, o giro em torno meio carrossel, meio infantil ali na coreografia da dança, e uma boca saindo do cérebro dele ali, né, da cabeça, e aos poucos se transformando no It. A transformação foi top, assim. Mas eu acho que ele perde um pouco o peso do terror quando ele vira o It, né? Não sei se fica um pouco cômico por ser palhaço. Eu gostava mais quando ele tava se transformando nos traumas das pessoas, né? Nos traumas e nos medos. Acho que isso gerava mais terror do que o próprio palhaço, né? Deixa eu parar para o refresco. Eu achei muito bom quando ele se transformou no pôster clássico de recrutamento, né? Da Primeira Guerra Mundial, que é aquela do tio Sam, eu quero você, né? Pra quem não sabe, pessoal, esse é um pôster criado ali na Primeira Guerra Mundial para recrutar os soldados, recrutar pessoas para a guerra, né, na primeira, e ele foi estendido para a Segunda Guerra Mundial, aquele pôster. Eu quero você, que é o I Want Will for US Army, né, pro exército dos Estados Unidos. O pôster ele se tornou um símbolo de patriotismo duradouro, né, que durou e ficou conhecido até hoje. Foi replicado um pouco ali no Chapolin, até o Chapolin, aqui ó, que tinha o Times Money, que era o tio Sam ali de Superman, né? Tinha ali uma referência ao pôster. Ele foi adaptado depois na Segunda Guerra Mundial para recrutar pessoas pro... É um pouco assustador para mim eu saber essa referência, né? Saber dessa história. Só prova como é aterrorizante você consumir tanta cultura americana. Isso é que é terror. Derry, a gente ser tão doutrinado na cultura americana a ponto de conhecer um pôster de recrutamento americano para a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Gente. Pôster brasileiro, nada. Isso é. Um detalhe que tem que falar é quando a Amy vai para casa daquela moça lá do Jumper Hill, lá do sanatório, e tem uma bicicleta jogada na grama, assim, do lado de fora.
A gente tem que, aqui o Brasil, São Paulo, tem que ensinar pra dentro o que é terror. Se eu largar aqui onde eu moro uma bicicleta do lado de fora jogada, sabe quantas bicicletas eu vou encontrar quando eu voltar? Vai ter assim um estoque de bicicleta. Deixa lá na Paulista jogada uma bicicleta pra você ver se na volta quantas você encontra. Isso é que é terror, Derry. Pennywise. E enfrenta os bandidos aqui do Brasil, pra você ver. Eles vão te aterrorizar. Você não fica com uma roupa de palhaço, você fica só de cueca. Isso é que é terror, Derry. A gente vai ensinar pra vocês, aterrorizar vocês. Deixa um celular. Anda com um celular na rua assim, ó. Você vê quantos que você fica. Hein, It? Tem coragem, It, de vir pro Brasil? Não tem, né? Esse terror aí de der é fichinha pra nós. Isso do It, pessoal, se transformar no medo das pessoas me fez pensar se a J.K. Rowling, a escritora J.K. Rowling, acho que é assim que pronuncia o nome dela, escritora do Harry Potter, se ela não se baseou também nos livros do Stephen King para criar o bicho-papão no terceiro filme do Harry Potter, o Prisioneiro de Azkaban, que para muitos é o melhor filme do Harry Potter, né? Porque o bicho-papão, ele se transformava, para quem lembra, ele se transformava no maior medo da pessoa, né? Do Harry ele se transforma lá nos dementadores, e durante aquela fila que é feita no filme, as crianças começam com a varinha na mão lá pra falar o ridículos. E um dos primeiros medos das crianças lá aparece um palhaço. Palhaço meio azulzinho assim. Será que não é uma referência ao It? Não foi uma inspiração pra ela fazer o bicho-papão? Será que ela bebeu nessa fonte? Harry Potter eu acho que é uma mistura de um monte de coisa, né, gente? Muitos acusam o Harry Potter de já ser uma cópia do Timothy Hunter do Neil Gaiman, né? Que é a Livros da Magia, que foi escrita bem antes do Harry Potter, né? Já acusam ela de ter copiado aquele... Você vê como o Harry Potter é aquela antropofagia de um monte de coisa, né? Só o Brasil que é antropofágico. A série tem uma certa militância, gente, que às vezes dá uma incomodada. Não sei a vocês, né? Um refresquinho. Porque, no geral, os brancos são ruins. Os negros e indígenas têm toda a moral, responsabilidade, honra. Aí aparece um marido abusador lá, com um diálogo bem novela nas 8, novela da Globo, assim. Mulher, já fritou meu bife, quero bem passado. Achei péssimo diálogo ali também. A ideia deles mostrarem terrores humanos que existem. Tem uma certa militância ali muito forte, né? De condenar o homem branco, o hétero, né? Que eu acho que às vezes que se perdem muito nessas militâncias, né? Tanto que uma das cenas que eu mais gosto é quando foge um pouco disso. É justamente a cena que o Dick Halloran é o cara lá que tem os poderes de conexão meio paranormais, né? Ele é levado pro It, uma batalha ali, alma da psique dele, pra infância dele, mostrando o avô, que o avô era ruim, que diminuía ele, que tratava ele mal, né? E volta ele pra... E tem a cena que é daquela caixa, meio talvez uma caixa de Pandora ali, pra libertar algum tipo de habilidade dele. Isso já é lá no final do episódio, né? É uma das cenas que eu mais gosto quando você foge um pouco desse estereótipo, que a maldade está no homem branco hétero, e não tem maldade na mulher, não tem maldade no indígena, não tem maldade no negro, né? Então eu acho que isso é meio raso para a discussão, né? Mesmo todas essas pautas sendo extremamente importantes de inclusão e de o homem branco perceber o que ele fez com a população negra, mesmo nós homens tendo que perceber como a gente maltrata as mulheres e tem uma certa misoginia, às vezes cultural,
a gente não querer ter nada de feminino na gente, ser um homem feminino não fere o seu lado masculino, não tem problema. Existe uma certa ojeriza ao feminino em nós, né? E uma idiotice tremenda em você achar que existe energia feminina, energia masculina, essas coisas meio bobas, cor pra mulher e cor pra homem. Existe isso, né? Mas eu acho que eu tenho às vezes receio da série se perder um pouco nessa militância dela. Você viu que no outro episódio o pessoal tinha já ali que o It se transformando nos colonizadores, né? No padre jesuíta colonizando. Era um dos terrores dos indígenas, né? Mas às vezes falta coragem de você mostrar que havia maldade nos indígenas também. Muitos indígenas, por exemplo, aqui no Brasil, os tamoios se aliaram com os franceses porque tinham uma rincha com outra. Era uma tribo rival. Então, na verdade, ela se alia com o estrangeiro para destruir a tribo rival. Então, havia maldade entre os indígenas já, né? Não que isso justifique algum tipo de genocídio de carnificina aos indígenas, né, gente? Não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer que há maldade no ser humano numa totalidade. Não é só no homem branco, hétero, cis, do jeito que querem, às vezes, a militância dá a entender, né? E eu achei ruinzinha essa cena do homem pedindo pra mulher, ali de aventalzinho, e pedindo pra ela, frita meu bife, meu filé, bem passado, hein? Nossa, achei tosca, foi uma cena tosca. Tem uma cena da tribo lá, não sei o que, mostrando que eles sabem do desaparecimento há muito tempo das crianças, que é meio um ritual quase da coisa, que tem um pico, né, em algum momento, e depois você vive um tempo de paz. Isso só corrobora com o que eu tô falando. Há uma certa ali, já eles sabem como a coisa age, e eles deveriam interferir em gente que é acusada por mortes estranhas, que jura inocência, mas que eles meio que se calam pra dar continuidade à tribo, protegendo ali, convivendo bem com uma certa natureza da coisa, sem querer ocupar o espaço dela. Fica uma coisa meio estranha e meio pra maldade também ali, tá? Eu acho que corrobora com o que eu tô falando, né? Você é uma âncora ou um bot? Hein? Você sabe o que é isso? Tem uma hora que a Millie lá no meio... Millie não, Millie ela é da Chiquititas. A Lily. Lá pra incentivar as crianças a ir atrás do fio, que o Witch transformaram de Matt. Ele engana eles, falando que uma das crianças estava viva, né? E ela faz um discurso lá. Na vida, pessoas são âncoras ou bots. Foi o que o avô dela ou o pai dela falou. Elas te afundam ou te mantêm flutuando. Foi isso que ela falou. Criança geralmente não sabe fazer esse discurso, né, gente? Quando você vê isso na boca de criança, fica estranho, né? Isso que é aterrorizante, né? Fala a verdade. Ver criança fazendo discurso motivacional. Criança evangelizando. Aqueles padre mirim lá, aqueles pastor mirim. Isso é aterrorizante, hein? O Brasil é muito mais aterrorizante que Derry, tô falando. É tipo criança, gente, no The Voice, cantando Elis Regina, cantando Calbi Peixoto, cantando essas músicas assim da velha guarda, e tentando convencer a gente que elas realmente gostam daquilo e não gostam das guerreiras do K-pop, das músicas que toca lá, não gosta da música da Peppa Pig, Dora Aventureira, né? Ou de Anitta, música da Galinha Pintadinha. Sei lá, isso não é mais aterrorizante ver uma criança fazendo um discurso motivacional pra você do que o próprio It? Fica aí esse pensamento, essa provocação pra vocês. O mais aterrorizante ainda, pessoal, é quando você percebe que a criança tá certa ainda. Ela faz aquele puta discurso e você para.
Caramba, é verdade. Isso é que é terror. E aí, comenta aí, você é âncora ou você é bot? Você faz a pessoa afundar ou flutuar? Ou afoga ela com a cabeça assim, ou você, pra poder se segurar, sabe aqueles filmes que você, tá todo mundo se afogando e você segura a cabeça da pessoa e pra você se salvar, você mata a outra? O que você é? Você é um assassino? Você é âncora? Você é bot? Ai, ai. Tem uma hora que o Andy Muschietti, gente, já colando nessas duas coisas, falou em um dos extras. Acho que foi nesse extras, que eu também assisto os extras ali da série, né? E ele fala que o It ataca as crianças porque as crianças são mais capazes de serem mais influenciadas ou acreditarem em coisas que não existem. Anotei aqui o que ele falou, né? Olha, gente, eu confesso pra vocês, imagina só vocês nesse contexto, você é o superior do General Shaw, você tá acima dele, você é o presidente, você é sei lá o que. Ele fala que ele tomou um remedinho lá e memórias voltaram da infância dele, né, daquele flashback de 1908. Ele fala que isso fez ele ter toda a lembrança da criatura. Se você vê um general do exército falar que um alienígena de centenas de anos atrás caiu ali, que tem o poder de causar muito medo, podemos usar como armas, causa medo nos homens mais corajosos. E ele tá embaixo de uma cidadezinha ali em Derry. E a gente vai escavar, vai montar uma operação militar, gastar uma puta grana pra achar essa coisa. Esse ser. Eu mandava pra Juniper Hill na hora. Vocês não mandavam? Mandava internar esse general? Show? Show! Esse show que ele contou, eu mandava, hein, gente? Então, isso que o Andy Muschietti fala, de que criança ela tá mais suscetível a acreditar em coisas na imaginação, em coisas que não existem. Não sei se ele tentou fazer isso no começo da série, mas depois ele meio que se perde, porque os adultos acreditam naquilo muito fácil, né? Só de você ter um general lá escavando aquilo, sem grandes evidências, não tem um soldado ali questionando, nem por trás dele falando, esse general aí é um doido. Que coisa, o quê? Então os adultos de Derry ali, eles acreditam naquilo fácil, né? Os indígenas eu até entendo, mas você vê que o cara lá, o major lá, o Lord, esqueci o nome dele, ele também acredita fácil no filho, a mulher acredita, todo mundo, ele parece que é todo facinho de acreditar nas coisas que não existem. O que vocês acharam? Tô brisando? Tô falando merda? Se eu estiver falando merda e vocês acharem, sai daí, vai empilhar bloco na obra, vai carpir um lote, vai cortar cana na roça e sai do YouTube, pode comentar aí. Se é sou um merda, pode comentar. Se eu estiver comentando coisa que não tem nada a ver. Mas foi isso que eu achei, gente. E aí eu vou discordar do Andy Muschietti. Vou discordar desse diretor, que fez a heresia de filmar o Flash, aquele Flash bosta. Ele falou que os adultos, que criança é mais suscetível. Gente, se tem uma coisa que adulto faz, é acreditar em coisa que não existe, hein? É o que mais a gente faz. Se você for ver, a gente acredita em uma porrada de coisa que não existe. Separei aqui, gente. A gente acredita que a palavra tem poder, na lei da atração, no amor verdadeiro, na pessoa certa. Ai, não deu certo porque ela não era a pessoa certa. Na alma gêmea. A gente acredita em Deus. Acredita em deuses, em orixás, em duendes. Duende existe. Tem que acreditar que aqui é um duende aqui. Aí tem que acreditar. A gente acredita em signo, em tarô, em runas, em energia. Ai, tem energia boa e energia ruim. Ai, esse lugar tem uma energia pesada. Ai, tem energia masculina e energia feminina. Porra,
A adulta acredita pra cacete em coisa que não existe. Acredita no poder dos cristais, das pedras. Política, acredita em salvador da pátria. Igualdade social, reforma agrária. Meritocracia. Olha os mitos modernos aparecendo. Anjo da guarda. Deus escreve certo por linhas tortas. Ele tem mal de Parkinson. Conto de fadas. Mulher acredita em príncipe encantado. A gente acredita que o trabalho enobrece o homem. Ele emputece o homem. Ele não enobrece o homem. Então, Andy Muschietti, aonde que você acha que criança acredita mais no imaginário, hein? Crianças, fiquem tranquilas. Quando vocês crescerem, vai triplicar o número de coisas que vocês acreditam que não existe. Fiquem tranquilos. Adulto faz muito mais bobagem que você. A gente acredita que passar embaixo de uma escada dá azar. Que o espelho rachado é 7 anos de azar. Se você for para superstições ainda nordestinas, aí lascou. Vai para um monte de superstição. Usa a cueca da sorte, vai pro futebol, que deve ter de superstição. Então assim, Andy Muschietti, o It devia aterrorizar mais adulto do que criança. Na hora de fazer o It aqui no Brasil, só aterrorizando o povo que acha que comer manga com leite dá merda. Dá uma caganeira, no máximo. Não tem nada de sobrenatural. E temos a morte lá nos túneis. As crianças entram por um lado, tomando lá, se drogando, fazendo o que adulto geralmente faz, que é se drogar pra perder o medo, né? Perder os traumas, esquecer dos problemas. Criança só tentando ser adulto, normal. E eles entram por um lado dos túneis, os jovens titãs de Darwin entram por um lado, e a Liga da Justiça Adulta entra por um outro, unidos ali pra caçar coisa. Mas tava na cara também, além do Matt tá na cara que ele ia ser ele não tava vivo, tava na cara na hora que o It proporciona ao Leroy lá dar um tiro na cara da própria esposa, né? Que eu acho que é isso que todo mundo no casamento, uma hora, tem vontade de um matar o outro, né? Ou o marido quer matar a esposa, e tem uns matando por aí, infelizmente. Ou uma hora a mulher quer dar um tiro no marido, né? Isso se chama casamento. O It, pelo menos, ele proporcionou isso. Nossa, cansado dessa mulher pedir pra mim jogar o lixo na rua. Botar o lixo pra fora. Tirar a toalha da mesa. Tô cansado desse meu marido querendo sexo toda hora. Vou dar um tiro na cabeça dele. O It proporcionou a ele essa sensação. E você tem ali brincadeiras à parte, você tem ali meio que uma pista de que essa coisa da amígdala danificada que ele tem, que não gera nenhum medo nele, talvez não seja tão verdade assim, porque a coisa conseguiu atingir ali um medo dele de machucar a própria esposa. É o pior medo que ele tenha, talvez. Por que ele se transforma? Tudo bem que tem marido que o maior medo talvez seja a esposa também, né? A patroa, a famosa patroa. Por que o It se transforma na mulher dele? Porque aí o maior medo do marido é a esposa. E vice-versa. Isso chama casamento, gente. É difícil. Outra coisa que a humanidade acredita, que o adulto acredita, em casamento. Ai, tô tendo que nomear mais coisas aqui. Fazer devia ter feito uma página só de coisas que os adultos acreditam. Tem capacidade de acreditar no que não existe. Devia ter feito. Aí, como tava na cara que ia ter o encontro, quando ele fala pra atirar em qualquer coisa que aparecer, que pareça não estar ali, que não seja real, tava na cara que ia ter esse encontro e ele ia acabar querendo atirar em alguma criança, né? E o amigo dele percebe que é real, que não é uma alucinação, e se coloca na frente do Will, que aparece gritando por socorro. E ele dá um tiro e mata o companheiro dele ali de outras batalhas, de outros carnavais batalhais.
E tinha que morrer o cara que tem o sobrenome de russo. Morreu algum soldado com sobrenome de USA, Estados Unidos da América, United States? Não morreu, né? Tinha que morrer o que chama Pauli Russo. É os Estados Unidos falando que a Rússia tem que morrer na guerra com a União Soviética. Se é pra morrer um soldado, tem que morrer o que chama russo. Tinha que ser, de novo, os americanos botando um vilão russo. Ele morre pra salvar o filho do Leroy, salva o Will, que senão ele tinha matado o próprio filho, além de ter matado a esposa, figurativamente. E você vê que eles não gostam mesmo da Rússia, que matam um soldado russo, que tem um sobrenome russo. Eles não gostam esses comunistas! Esses comunistas, porra! Tá ok? É o comunista, porra! Esses comunistas skatistas, dentistas, artistas! Essa petralhada! Com essa imitação ridícula do Bolsonaro. E o Dick Halloran, gente, pessoal. Será que ele tem novos poderes? Aquela cena pra mim que foi uma das melhores cenas do episódio, junto com a carrosselzinho do It, junto com a transformação do It, Matt Rich, foi a do Dick Halloran. A coisa acessa lá, como eu falei pra vocês, a psique dele e meio que abre uma caixa de Pandora ali, onde, pelo que eu entendi, despertou alguma coisa que ele preferia manter distante, né, o Dick. Achar que a coisa acessou isso nele e que ele tentava manter meio controlada, meio uma raposa de 9 caudas de Derry, do Naruto, sim, que ele mantava. Eu achei que ele, pelo final, como o amigo lá, o Pauli russo morre com um tiro e ele vê no final, talvez seja esse contato com os mortos, né? Que ele não tinha, ele não via, né? Talvez não se comunicava com mortos. Ele mantinha aquilo preso. E quando o It vai lá e acessa e destrói, abre aquela caixa, né, se passando pelo avô dele, ele despertou de novo aqueles poderes. O que vocês acharam? Ou é uma armadilha ainda do It e ele ainda tá preso no túnel e a gente acha que ele saiu? Tô ansioso pelo próximo episódio para entender se aquela caixa de Pandora despertou novos poderes no nosso Dick Halloran. E aí, pessoal, o que vocês acharam do episódio? Vocês curtiram o episódio? Estão gostando da série? Acharam esse um bom episódio? Essa transformação do It? Vocês gostaram de ver ele se transformando, ele finalmente aparecendo? Também tiveram essa impressão que ele se transformando no palhaço cai um pouco o terror e ele se transformando no trauma da pessoa também fica melhor, fica mais aterrorizante? Faz um comentário aí, pessoal. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado pela sua atenção, por dar essa moral. Não esquece de curtir o vídeo, se inscreve no canal, gente, compartilha com aquele seu amigo nerd que gosta de fazer essa resenha sobre a série, sobre cada ponto, que você achou que faz sentido, que não faz sentido. Nerd adora fazer isso, fazer nerdice, ele adora nerdar. Muito obrigado, gente. Jimmy Nada Neutro, fui!